Em 2018, né, o Jair Bolsonaro colou no Paulo Guedes numa tentativa de, primeiro, ter uma carta aos brasileiros, como o Lula fez, né, para acalmar o mercado, de que ele não seria um maluco que faria qualquer coisa. E segundo, acho que mais importante até do que é o primeiro ponto, para se aproximar de nós liberais, né, para ter o nosso apoio e se eleger presidente da República. Muito bem, conseguiu se eleger presidente da República, né, com a pauta menos Brasília, mais Brasil, né, de inverter a pirâmide do investimento da educação, de fazer uma reforma administrativa, de fazer uma reforma tributária, de promover uma reforma previdenciária, né, de preferência com capitalização, uma coisa que ele falava também, de ter uma reforma trabalhista, né, uma nova reforma trabalhista. Bolsonaro também não só dizia isso nos debates, como defendia isso no seu plano de governo, e também de promover, né, o plano de privatizações mais radical da história do país, né, de privatizar quase tudo. Ele não dizia de privatizar tudo, não era, sempre foi e ainda é contra privatizar, né, Banco do Brasil, privatizar Petrobras, privatizar a Caixa, mas enfim, né, pelo menos dizia ali que a Eletrobras, os Correios poderiam ser privatizados numa eventual gestão dele. Pois muito bem, nós chegamos em 2020 basicamente só com a promessa da reforma previdenciária sendo cumprida e muito a contragosto do Bolsonaro, né? Quem acompanhou de perto o debate da reforma da Previdência, como eu acompanhei, estando em todas as reuniões ministeriais, ali, todas as reuniões de líderes, todos os embates em plenário, na comissão especial, na CCJ, enfim, sabe que o Bolsonaro mais atrapalhou do que ajudou, aliás, com as entrevistas desastradas, falando que não queria fazer a reforma, que estava fazendo porque era obrigado, se pudesse não fazer, não faria, que queria aprovar destaque para tirar policial, no final tirou, desidratou a própria reforma. Enfim, chegamos em 2020 nessa situação e eu tenho a segurança de afirmar que o Paulo Guedes, que representava o liberalismo no governo Bolsonaro, hoje representa a destruição do liberalismo no Brasil. E eu explico isso logo depois de você se inscrever no canal, clicar no sininho e compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas e deixar o joinha também. Muito bem, no ano passado, né, há um pouco mais de um ano e um mês mais ou menos, Paulo Guedes disse que enviaria a reforma administrativa na semana que vem, né? Isso no ano passado e mais um mês e uns quebrados. Também dizia que em uma semana enviaria a reforma tributária, também mais de um ano, um mês e uns quebrados. E também, aliás, dizia que iria privatizar todos os imóveis da União, né? Ele não falava só das empresas estatais e dos imóveis, e com isso poderia até zerar a dívida pública, né? Zerar o nosso déficit já no ano passado. Muito bem, nós chegamos em 2020 sem reforma administrativa, sem reforma tributária, nenhuma das duas enviada pelo governo, e sem privatização nenhuma também, nenhuma delas enviada pelo governo. Aliás, o governo Bolsonaro criou uma estatal. O governo que prometia privatizar não privatizou nada e criou uma estatal que é a Nave Brasil, uma empresa de navegação. E o Paulo Guedes continua nas suas palestras ao redor do mundo e do país, falando que o Brasil vai surpreender o mundo com seu crescimento em 2020. E mais, eu lembro logo no início da pandemia do coronavírus, que o Paulo Guedes, né, chamou nós deputados ali para uma conversa, e alguns líderes partidários, alguns deputados, para conversar na Câmara, ali na CCJ especificamente, em que ele, numa conversa ali reservada, o Mandetta estava presente também, dizia que só precisava de liberação de 5 bilhões de reais para solucionar economicamente o problema do coronavírus. A gente já está falando de um déficit de mais de 700 bilhões de reais só nesse ano e está muito longe de se resolver. É um descolamento da realidade e é um discurso populista e demagógico também. Porque dizer que a gente vai surpreender o mundo no meio dessa pandemia, quando nós vamos ser o país que vai sair pior dessa pandemia, aliás, a perspectiva, né, do Banco Mundial é que o Brasil só não saia pior dessa crise que a Venezuela. Meu Deus do céu! Até o socialista da Argentina vai sair melhor dessa crise do que o Brasil. Isso é assustador, porque fizeram essa falsa dicotomia com a anuência e participação do Paulo Guedes entre economia e saúde pública, ignorando completamente que todas as evidências científicas do ponto de vista da ciência da economia indicavam e indicam que o distanciamento e o isolamento social, quanto antes e mais rigorosamente aplicados e cumpridos, mais rapidamente promove a retomada econômica, porque combatendo a pandemia mais rapidamente, é óbvio, combatendo a pandemia mais rapidamente, você volta às atividades mais rapidamente e você consegue trabalhar. Isso aconteceu na gripe espanhola, está acontecendo agora com o coronavírus,
estudo após estudo, é praticamente consenso. E olha que é difícil, né? Em termos de ciência econômica, você ter consenso em alguma coisa, o que quer que seja, né? Das divergências abissais que você tem. Né? Desde quem basicamente defende que tudo seja controlado pelo Estado, você tem um planejamento central, até quem defende privatizar tudo, mas você tem um consenso de que, em matéria de pandemia, promover o isolamento o quanto antes e mais rigorosamente promove o crescimento e retomada econômica posteriormente mais rapidamente, né? Tanto em termos de ativo dos bancos como de indústria, né? Que no Brasil já está um desastre, já foi pro buraco a indústria. E mais, a figura do Paulo Guedes, além dele dar essas palestrinhas por aí, prometendo coisas que ele não vai entregar, aliás, como, né, o próprio Bolsonaro já falou que não, agora, recentemente, aí, semana passada, o Bolsonaro falou, não, a reforma administrativa vai ficar pro ano que vem, ou seja, vai fazer o aniversário de 2 anos que o Paulo Guedes prometeu que ia mandar a reforma administrativa na semana que vem. E o gasto público explodindo, né? A gente tem aqui, em 2019, né, um recorde, 928 bilhões de reais gasto com servidores públicos, num país extremamente pobre e desigual como o Brasil, em que o setor público catalisa a desigualdade social muito por meio do salário da elite dos servidores públicos, né? Ou seja, enquanto metade da população brasileira vive com 400 ou menos reais per capita nas suas famílias, você tem uma casta privilegiada que, além de nunca perder o emprego e não precisar entregar desempenho nenhum, porque a análise de desempenho no funcionalismo público no Brasil é uma piada, né? O bom funcionário, o funcionário eficiente, o funcionário que se dedica, o funcionário que estuda, recebe o mesmo tratamento, o mesmo salário, né? A mesma estabilidade que o funcionário vagabundo. Nesse cenário, a gente alimenta a desigualdade social com gasto público. E outro ponto que também não sou eu que estou falando, né? É um estudo seríssimo, conduzido e muito citado pelo economista Ricardo Paes de Barros, que é liberal e foi o arquiteto do Bolsa Família, né? Que mostra que o coeficiente de Gini, né, que é aquele responsável, né, entre aspas, que coeficiente não tem responsabilidade nenhuma, quem tem responsabilidade são pessoas, que é aquele que indica, né, o aumento ou a diminuição da desigualdade social, mostra que o gasto público no Brasil aumenta a desigualdade social, enquanto no setor privado a desigualdade social diminuiu, no setor público aumentou, no gasto público aumentou, né? Ou seja, o Brasil tira dinheiro de pobre para dar para rico. Rico, assim, em termos de Brasil. É sempre bom lembrar, quando se fala de rico, que o rico no Brasil não é milionário. Rico no Brasil, eu sou rico, para termos brasileiros. Todo deputado federal é rico, todo deputado estadual é rico, para o padrão brasileiro. Todo funcionário público federal é rico. Para o padrão brasileiro, se você ganha mais de 5, 10 mil reais por mês, você está entre os 10% mais ricos da população. Facilmente você ganha mais de 15, 20 mil, você está entre 1% mais rico da população. E a gente tem uma figura como o Paulo Guedes, que além de todas essas promessas que não vai cumprir, ele sabe que não vai cumprir e não trabalha para cumprir, que não entrega, só fala, não faz, ele ainda está atrelado ao projeto de poder criminoso e autoritário de Jair Bolsonaro. E isso, para a gente desfazer essa imagem, né, de que o que vão falar no futuro? Primeiro que o liberalismo não funciona, né? Tava lá o liberalismo do Paulo Guedes, teve lá o crescimento pior do que o governo Temer. O governo Temer foi muito mais liberal do que o governo Bolsonaro, né? O Henrique Meirelles foi muito mais liberal na gestão do Ministério da Fazenda, com muito menos poderes. Para falar em termos de só em termos de ministério, né? O Paulo Guedes tem 4 vezes mais poder do que o Henrique Meirelles. Isso só falando em termos de ministério. Em termos de peso no governo, a gente sabe que é muito mais. Mas só em estrutura, né? Só de ter o Ministério do Planejamento, né? Porque o Paulo Guedes é ministro da Fazenda, do Planejamento, é ministro da Indústria e Comércio, tudo num ministério só. E ainda assim entrega muito menos. A curva descendente de juros começou na gestão do Meirelles. A diminuição da dívida pública também... Diminuição da dívida pública não, né? Diminuição do déficit primário, né? Também na gestão do Meirelles. A própria pauta da reforma da Previdência foi uma pauta que foi colocada, aliás, foi pela Dilma, né? A Dilma, já com Joaquim Levy, colocou a reforma da Previdência em debate e ela mesma defendeu, como a gente já apontou várias vezes, a hipocrisia do PT de falar contra a reforma da Previdência e depois, sendo que quando eles eram governo, eles sabiam o que precisava fazer e defendiam, né? Então, esse é o primeiro ponto. Vamos falar, o liberalismo não funcionou, teve aí o Paulo Guedes, não teve geração de emprego e renda, não teve nada. Outro ponto, o liberalismo é só um chaveiro que líder autoritário usa para chegar ao poder. Que no caso do Bolsonaro com o Paulo Guedes é verdade. Basicamente é um
troço ali, é um bichinho Tamagotchi ali que o Bolsonaro carrega para dizer que tem uma política econômica liberal, para dizer que se preocupa com a economia. Quando na verdade ele é um baita do nacionalista, protecionista, retrógrado, reacionário em termos econômicos. Bolsonaro, é muito mais socialista do que muito deputado do PCdoB da Câmara. Aliás, muito mais socialista do que muito deputado do PT, né? O PT foi contra a reestatização da Vale, o Lula no primeiro mandato manteve o tripé macroeconômico, porque o Lula é um bandido, um quadrilhoso criminoso, mas não é otário. Sabia que se ele quebrasse o tripé macroeconômico, a economia afundava e ele afundava junto. O Lula manteve o plano de desestatização do governo Fernando Henrique, né? O plano de concessão, a lei de PPPs foi aprovada no governo Lula. E ele manteve as desestatizações e as privatizações. A primeira coisa que ele fez no governo foi fazer a reforma da Previdência. Basicamente, a gente está com o governo, com o Paulo Guedes lá para quê? Para nada. Para utilizar o liberalismo para limpar a barra do Bolsonaro. E para queimar o liberalismo no longo prazo. Porque aí no debate presidencial de 2022, ou até de 2020, eu vou falar sobre isso no vídeo pra frente, vão basicamente falar, olha, do liberalismo é isso aí, é o que o Bolsonaro promoveu, esse lixo aí. Tá aí, ó, o cara muito fácil, né, um Ciro Gomes da vida, né, que passa aquela imagem de que intelectual, de que manja, de gestor público, né, que nas câmeras, né, passa a imagem de estadista, porque na vida real é um coronelzinho, mas enfim, tá lá nas câmeras, coronelzinho racista, inclusive, que tá devendo pra gente, né. No processo do Fernando Holliday. Ela vai chegar lá, porque você veja que olha, no governo, repare bem, no governo Bolsonaro, você vai lá, fez a taxa de juros e tal, dizendo, na verdade, eu queria te tirar do SPC, porque esse liberalismo, neoliberalismo patético aí, neoliberaloides ali, eu tenho que morrer coisa de fila da puta isso daí. Então, na verdade, isso aqui você vai pra casa do Romero Jucá, a gente ajusta as taxas de juros e dá um cargo condicionado aqui, incentiva a economia aqui, faz um plano nacional de desenvolvimento, você faz a alavancagem aqui em 2,5%, muda em 2,5 dólares o preço do Tilenol, você alavanca o preço do Tilenol, aumenta a taxa de juros, você diminui a dívida pública, é só fazer isso daqui. Eu fiz isso no Ceará, deu certo. O cara, e aí, o cara que tá na ponta, né, o cidadão brasileiro na ponta, vivendo a realidade econômica sob o governo Bolsonaro, vai falar, bom, não deu certo esse negócio de liberalismo aí, de pau no Guedes, então vou de Coroné, ou então vou voltar pro PT, então vou de Marina Silva, ou sei lá, qualquer projeto de poder de esquerda. É isso. O Paulo Guedes no governo Bolsonaro é o liberalismo sendo utilizado de assolã, né, para tirar, para limpar as estrebarias de algas que se tornaram o governo Bolsonaro. Né? O Hércules foi lá, desviou o curso do rio para limpar a quantidade de esterco que tinha lá nas estrebarias. O Paulo Guedes é a assolã da estrebaria de algas do Bolsonaro. E pra gente continuando nessa analogia aí com os 12 trabalhos de Hércules, pra gente conseguir retomar a imagem do liberalismo e restabelecer Paulo Guedes continuando no ritmo que ele tá, se dizendo defensor do liberalismo, haja Leão de Neméia e Ida de Lerna pra gente matar. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.